Primeira, que eu sei o que o Silvio passou semana passada. É dureza. Segundo, se alguém precisar de adrenalina para acelerar o coração, é só vir dar a mão para mim que está vazando aqui já. Terceiro, é mais fácil eu pegar um paciente infartando na UTI do que subir aqui e pregar. E quarto, graças ao meu amado pastor, eu estou pensando seriamente, até falei com a minha esposa no caminho para cá, de eu mudar meu nome. Eu vou mudar para Daniel. Porque o nosso pastor é especialista em abrir a jaula dos leões, jogar a gente lá dentro, fechar e falar: ora, Deus vai prover. Pastor, te amo, viu? Obrigado por avisar aí o Silvio com antecedência, que a gente ia pregar a palavra. Mas isso é bênção. O Espírito Santo está com a gente aqui. Irmãos, vamos baixar nossas cabeças, fechar um pouco os olhos. Senhor, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pelas batalhas e pelas vitórias que tivemos hoje, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, Senhor. Eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu conseguir transmitir aos meus irmãos, Senhor. Que ela faça morada no coração e faça diferença em nossas vidas, Pai. Que possamos entender o que o Senhor realmente deseja de nós, Pai. Qual é o fundamento do ide e fazer discípulos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, e peço, o Espírito Santo fique ao meu lado, Pai. Traga a sua paz que excede todo entendimento e que eu possa, Pai, passar a tua palavra como o Senhor colocou lá em mim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Está meio com eco aqui, né? Bom, irmãos, o tema que a gente vai hoje ainda é o ir de fazer discípulos. Hoje é a última palavra do mês. E eu fui sorteado, por quê? O que eu ia falar, o Arnaldo falou um pouco. O que eu ia falar, o Silvio falou um pouco. O restinho que eu tinha para falar, o pastor pregou 2 vezes. Mas é o que eu falei para o pastor, a palavra de Jesus se renova, né? Eu tive que orar mais, cavocar mais e achar. Então, primeira coisa, vamos entender o que é esse ir de fazer discípulos que Jesus falou. É uma ordem que ele deu a todos os cristãos sem exceção, que a gente deve o quê? Ter a responsabilidade de evangelizar e fazer novos discípulos. E para discipular, quais são as 2 palavras-chave? O evangelho e o amor. Por quê, irmãos? Sem o evangelho e o amor verdadeiros, a gente consegue encher a igreja, mas não com adoradores e conservas. A gente enche a igreja com público. A gente pode lotar a igreja no culto dos milagres, a gente pode aumentar a arrecadação de ofertas e dízimos, melhorar o caixa da igreja, mas não será possível criar discípulos. A gente não conseguirá agradar o coração do nosso Senhor. E vendo isso, qual deve ser o nosso primeiro desafio como discipulador? Quem está? Nícia, você ou a Renata? Renata, por favor, põe na NVI Josué 24:15. Amém. A palavra de Deus diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família escolhemos servir ao Senhor. Então a gente pode notar aqui, irmão, que a nossa primeira meta como discipulador é discipular a nossa própria família. Por quê? Porque a família é a base de tudo. A família é uma instituição sagrada que Deus criou, e ela é o começo e o fim de tudo. Ela tem que ser uma coisa importantíssima em nossos corações. Aí você pode perguntar, mas será que a família é tão importante assim? Aí eu fiquei pensando, orei e meditei. Desde que a gente tenha uma família que seja normal, não uma família maluca, tá? Uma família normal. Você está com um problema pessoal muito grande. Quem você vai atrás para conversar? Você vai atrás do gerente do banco? Você vai atrás do seu chefe no trabalho? Não, normalmente você vai buscar alguém da sua família para poder desabafar, buscar conselhos, tentar achar uma solução. O inverso também é verdadeiro. Você conseguiu uma promoção, atingiu uma meta, atingiu um objetivo, está muito feliz. Quem são os primeiros que a gente procura contar? A nossa família. Você pode até contar para os irmãos depois, para os seus amigos, mas sempre é a família. Aquele domingo que você acorda, enquanto não tem culto, né, porque agora vai ser de manhã, você acorda, abre a janela do seu quarto, umas 7 horas da manhã, vê aquele solzinho nascendo gostoso, vai ser um dia bem agradável. Qual a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Vamos fazer um churrasquinho.
Você vai fazer seu churrasco, quem infalivelmente vai estar na sua casa nesse churrasco? Sua família. Os amigos podem vir, mas quem estará lá? Sua família. Só que ultimamente, nos últimos tempos, a gente tem notado o quê? Que o diabo tem pegado pesado para destruir essa instituição. Com as ideologias de gênero, com essas coisas malucas que anda criando e tentando quebrar essa base. Por quê? Se ele quebrar a base família, ele consegue destruir todos nós, irmãos. Ele consegue fazer cair um por um, porque a nossa base, o nosso concreto é feito nisso. Ela tem sido deturpada, ela tem sido discriminada. Hoje a gente que preza pela família cristã, o homem, a mulher e seus filhos, a gente não pode nem se manifestar abertamente, porque a gente corre o risco até de ser processado. Hoje em dia o que a gente acha errado é tudo o que eles precisam. Todo dia que eu chego no consultório, eu faço minha oração, daí eu vou abrir meu computador e o Windows me abre numa página de notícia. Eu nunca reparei que página que é, se é o UOL, o que é, mas abre lá. Aí semana passada eu estava lá, abri, apareceu uma foto de duas mulheres abraçadas, chorando, né, dando risada, chorando de felicidade. Falei, nossa, o que será que aconteceu aqui? Fui ler. Era uma mãe abraçada com a psicóloga do filho dela. E elas estavam comemorando. Por quê? Depois de um longo trabalho com a psicóloga, o filho da mulher descobriu que ele não era filho, ele era filha. E a mãe estava achando alegria porque ele tinha se descoberto como mulher. Até aí, irmãos, a gente tem que aceitar, a gente não pode concordar com isso, tem que aceitar. Mas aí o tonto aqui leu até o final da matéria. O filho da mulher tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade, o filho não tem direito a decidir nada. A gente tem que saber a diferença de mandamento e conselho. Você tem um filho de 5 anos, você manda, ele obedece. Quando seu filho fica adulto, você pode até dar conselhos para ele seguir. Mas nessa família, o pai não foi citado na história, não sei se a mãe é mãe solteira ou não, mas o que faltou para esse menino? Renata, por favor, abre em Provérbios 29, 15. Isso é o que faltou para aquele garoto. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Seguindo um pouquinho mais para frente, o 17, ele diz o quê? Discipline seu filho, e esse lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. Se em vez de discipline a gente trocar por discipule, o versículo vai servir do mesmo jeito. Ficaria, discipule seu filho, e esse lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. Irmãos, nós temos que nos posicionar contra isso. É nosso dever proteger a família. E como a gente pode proteger a família? Proteger o que Deus prescreveu para a nossa vida? Através do discipulado. Eu listei alguns pontos que o discipulador tem que ter, o verdadeiro discipulador cristão, para poder transbordar o que o Espírito Santo coloca no seu coração. A primeira, que o pastor falou no culto sábado, ser referência, não só na igreja. Ele é referência em qualquer lugar que ele se encontra. Você está no seu trabalho, você é referência. Você está na academia, você é referência. Você pode estar jogando bola, você é referência. Você tem que ser aquela pessoa que quando alguém tem problema, ela vai te procurar. Por quê? Ela sabe que você vai ter uma resposta de amor e carinho. Ele sabe que vai ter uma resposta branda e uma resposta que não incita a ira. O discipulador também tem que ser fiel ao Senhor. Ele cumpre os preceitos de Deus. Estava conversando com a Liana no carro agora. E ela falou uma coisa muito importante. Essa fidelidade significa em não só seguir o Senhor, mas ser cheio do Espírito Santo a ponto de transbordar. Porque o único jeito da gente fazer nossos discípulos entenderem o que é o amor infinito de Jesus é a gente transbordar o amor que a gente recebe dele. Também ser honesto e íntegro, é aquele crente duas caras, né? Aqui na igreja ele é o cordeirinho, que fala a paz do Senhor para todos. Ele muda a voz, ele ora, chambalaia, rebecaia, e fala em voz, profetiza. Chega em casa, cobre a mulher de porrada. Bate na mulher, bate nos filhos, chuta o cachorro, arranca o rabo do gato. Ou seja, o homem que tem duas faces, além de não ser abençoado pelo Senhor, não pode nunca pensar em ser um discipulador. Por quê? Se reina a carne nele, ele não vai passar bons conselhos quando o discípulo vir com um problema maior do que ele já tem. Ele vai começar a mostrar aquela cara de lobo que está escondidinho pela pele de coelho, né? E o principal, o discipulador tem que transbordar os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Quais são eles? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não é só passar, ele tem que passar e perpetuar na vida do discípulo. O discípulo tem que refletir exatamente o que o discipulador dele
passa. E lembrar que a partir do momento que você inicia um discipulado, tanto com seus membros da família, com os próprios irmãos da igreja, eles se tornam seus filhos. E um pai e uma mãe que tem muitos filhos, o que ele mais tem na vida? Problema, né? Dor de cabeça, mas a alegria ainda consegue suplantar tudo isso. Ou seja, nós vamos ter que cuidar dos nossos discípulos no início como criancinhas. A gente vai ter que alimentá-los, a gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que estar disposto a qualquer hora do dia ou da noite para estar atrás dele, como o Silvio também falou muito. E o principal, a gente pode treinar esse discípulo, a gente pode amar esse discípulo, só que a gente não pode perder a hora de enviar esse discípulo. Porque a gente trabalha, a gente pede a direção de Deus, mas esse discípulo não foi feito para a gente não pode ser pai ciumento, segurar o discípulo embaixo da nossa asa. Aquele ditado que o mundo diz que a gente cria filho para o mundo, acaba sendo meio verdade para a gente. Por quê? A gente cria nossos filhos discípulos para o mundo, só que a gente envia os filhos para o mundo, para saquear o inferno, para conseguir resgatar almas que estão indo para o inferno, e a gente vai trazer para o seio do nosso Pai. Quando chegar essa hora, vocês têm que deixar eles voarem. Por quê? A gente não pode só cuidar, a gente não pode ser ciumento, a gente não pode ser egoísta. Eu até conversei com a Roja cedo, que ela vai fazer uma projeção depois, que a gente tem que ser um discipulado atômico. Por que um discipulado atômico? Ele tem que ser potente, explosivo e eficaz. Renata, dá para colocar uma imagenzinha que eu coloquei? Só para a gente entender aqui. Aqui é uma reação atômica, e essa bolinha menor que está escrito nêutron é o discipulador. E o núcleo é exatamente nossos discípulos. Cada vez que a gente impacta um discípulo, o que tem que acontecer com ele? Vira 2. 2 vira 4. 4 vira 8. E assim por diante. O nosso discipulado tem que ser da mesma maneira. E a gente tem que pensar o quê? A gente falou muito em enviar flechas, né? Nesse discipulado a gente envia míssil atômico. Eles vão teleguiar e vão mirando no inferno para arrebentar. Destruir as muralhas e resgatar o máximo possível de vidas. A gente vai saquear o inferno e trazer tudo para Jesus. O problema é que assim, até agora o que eu falei? Os discipuladores têm que fazer isso, o discipulador tem que fazer aquilo. É tudo com a gente? Não, nossos discípulos também têm algumas tarefas. Quais são as partes que cabem aos discípulos? Algumas palavras-chave, são 3, que são de grande importância para eles serem esses mísseis certeiros. Primeiro, a obediência. Eles têm que ser obedientes a Jesus, a seus mandamentos, e têm que ser obedientes ao discipulador. Mas César, meu discipulador falou uma coisa que eu não concordo, eu devo fazer? Irmãos, eu falo muito com o pastor, vários a gente já discutiu isso. Se seu discipulador falou, faz. Mas César está errado. Deus vai cobrar dele, não vai ser da gente. Ao momento que ele pede para você seguir uma direção e está errado, a brasa vai vir para a cabeça dele, não para a nossa. Nós temos que demonstrar submissão e obediência, por quê? Porque nesse momento ele é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Obedeçamos sem ter preocupação. Segundo princípio de obediência, quando o nêutron atingiu o átomo, o núcleo, ele começou a se dividir, mas ele se divide com ordem, com segurança. Então a gente tem que passar uma base para nossos discípulos para eles conseguirem se multiplicar, mas sempre em segurança e em sabedoria. Ter a disciplina, que é manter essa multiplicação constante. Com muito amor, os átomos se dividem sempre na mesma ordem. E a quarta, é uma palavra que eu falei com o William agora na entrada, que acho que os irmãos não conhecem, eu também descobri faz umas 2 semanas. Chama metanoia, já ouviram falar? Metanoia é uma palavra grega que significa mudança. Tanto a mudança na parte mental, como na parte espiritual, mas é uma mudança regida pelo amor ágape de Deus. É a verdadeira conversão. Então a metanoia é uma coisa que além do discipulador ter, ele tem que passar para o seu discípulo. Uma pessoa convertida, mas sem a metanoia, não tem uma conversão verdadeira. Tem que se preparar para quê? Para ter uma vida nova, baseada no amor ágape. Outra coisa importante também, só eu estou passando nervoso aqui, mas vocês podem se preparar também. Vocês lembram quantas igrejas Deus colocou no coração do pastor que a gente vai ter? 12. Tem 2 até agora, está abrindo uma terceira provavelmente, lá em Francisco Morato. Quem vocês acham que vão ser os pastores? Quem vão ser as pastoras, os evangelistas? Vão ser vocês, gente. Não vai ter para onde correr. Então a gente tem que se preparar, por quê? Vocês acham que eu não queria também estar sentadinho agora na cadeira confortável, sentindo o arzinho condicionado?
vem do irmão suar frio aqui em cima, mas não vai ter como. Todos daqui são discipuladores e todos vão começar a pregar o evangelho de forma pura. Ok. E por que temos que se apressar nisso? Porque já fica claro que o final dos tempos está chegando. Está chegando com força. Eu falo muito a mesma frase para a Lia, que se não é o fim, já estamos no ensaio. O negócio está batendo as portas a um ponto de que esse culto pode estar acontecendo aqui agora e de repente a gente abrir o olho e está todo mundo no céu arrebatado. Porque o arrebatamento vai vir antes do tempo de tormenta, então a gente não vai estar aqui para ver. E está muito próximo. O que a gente tem que preparar? Quando você chegar no céu, ficar de frente com Deus, olhar para Ele lá, que eu acho, com uma barba branca, um cabelo branco, parecendo o irmão Anthony. Ele vai olhar para você, ele vai perguntar quantos carros você tem. Ele vai olhar para você e falar assim, viu, quantas casas você conseguiu construir e comprar lá no planeta Terra? Quanto você guardou de dinheiro? Não, amigão, ele vai olhar para você e falar assim, e aí, Silvio? Quantas almas? Quanto você trouxe aqui para o meu reino? Agora pensa você nessa hora baixar a cabeça e falar, Jesus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Sabe o que ele vai falar nessa hora? Irmão, não te conheço não, aparta-te de mim. E daí vocês sabem para onde a gente vai, né? Quer dizer, em nome de Jesus ninguém vai daqui. Mas de lá não vai ser um lugar muito interessante. Por quê? A única coisa que importa a Deus é o amor dele por nós. E esse amor implica em nós ganharmos mais almas, mais vidas para ele. Por isso temos que estar sempre pronto para discipular, em qualquer hora, em qualquer lugar. E todos os discípulos já podem se preparando, porque a caminhada não é fácil, é dureza. Vai ter obstáculo, mas com a ajuda de Deus a gente vai superar. E o principal, como a gente sabe que vai conseguir fazer tudo o que Deus nos pediu, que Jesus nos pediu. Renata, por favor, abre em João 14, 12. O que Jesus diz? Digo-lhes em verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, para a gente fazer, e Jesus está falando, se Ele está falando, vai acontecer. Obras maiores que a deles, a gente precisa ter uma coisa que é muito difícil hoje em dia para o crente ter. Eu conversei com isso, a respeito disso com o Guilherme, que é a fé. A fé é uma palavra tão curta, mas tão de difícil entendimento. Por quê? A gente acreditar no que não vê. A gente acreditar que existe uma coisa que a gente não está enxergando e que essa coisa tem um poder assim, imensurável. E essa fé, junto com o amor, é que vai fazer a gente conseguir todas as coisas que Deus nos promete. Por quê? Através da fé, Deus vai realizar 3 coisas interessantíssimas na nossa vida. Pela fé, Ele vai sempre nos abençoar. A gente tem um alvo nas costas marcado, que Deus derrama bênção toda hora. A gente pode até não reparar, mas só de estar vivo já é uma bênção. E essas bênçãos não têm fim, e Deus não erra a mira. Segundo, Deus nos favorece sempre. Qualquer lugar que você tiver, Ele vai colocar uma oportunidade de você conversar com uma pessoa, de você falar do amor dEle, de você tentar trazer essa pessoa para perto de você e tentar fazê-la se render ao Espírito Santo e ser convertida. O que eu acabei de falar também, Deus causa metanoia em nossos discípulos. E a partir do momento que eles têm a metanoia, têm a mente e o coração de Jesus Cristo, a vitória é certa. E por último, mas não o mais ou menos importante, Deus nos ama incondicionalmente. E o que é incondicionalmente? É Deus nos amar ao ponto dele pegar seu único filho, tirar ele do reino da glória, mandar ele aqui para a terra, ele crescer, ele arrumar discípulos, ele ser pregado numa cruz, morrer no nosso lugar só para a gente ter a vida eterna, para a gente ter a salvação. No terceiro dia, como a música diz, vai ressuscitou, conversou mais um pouquinho aqui e subiu de novo para a direita do Pai. Só que esse amor é tão grande que o que aconteceu nesse momento, que eu também estava estudando, hoje, quando Deus olha para Jesus do lado direito dele, lá no céu, sabe quem ele vê? Ele vê o William. Ele olha para Jesus de novo, quem ele vê? Ele vê a Paulinha. Ele olha para Jesus e fala, mas é o Roberto? E o inverso é a mesma coisa. Quando ele olha aqui para a terra, ele olha para a rua, sabe quem que ele vê? Jesus. Ele olha para o Silvio, ele vê Jesus. Ele olha para o Vanderlei, ele vê Jesus. Por quê? Porque graças a esse amor incondicional dele, a gente se igualou à qualidade de filhos amados dele, como Jesus. Todos com amor incondicional, que ele nunca, nunca vai nos deixar.
E somente o discipulado, ele vai expor essa verdade sobre esse amor infinito. E todo discipulado aponta para um final: Cristo ressuscitado. E isso é que gera discípulos verdadeiros para o reino de Deus. E é uma mensagem que não é seletiva. Essa mensagem foi feita só para os escolhidos. Deus abriu essa mensagem para todos. Todos que recebem esse amor dele estão aptos a ganhar vidas e a programar o caminho do céu. Ele também não está interessado em quem pode oferecer mais ou menos. Ele não tem acepção de pessoas. Eu vou oferecer mais vidas para o pastor Rogério porque ele é mais capacitado e menos para o Silvio. Não. Todos têm a mesma oportunidade. E o principal, elas não está fundamentada no mérito humano. Por quê, irmãos? É uma coisa humana. Você tem um discípulo, você é uma pessoa. Você começa a ter 15, você já começa a achar, eu sou o cara. Eu já tenho 15. Jesus amado, daqui a pouco eu tenho uma igreja. Se fosse assim, imagina Billy Graham nas últimas jornadas evangelísticas, que 50, 60 mil pessoas se convertiam a Cristo numa vez só. Ou seja, esse coração humano, esse mérito humano não pode de jeito nenhum fazer parte da nossa vida, porque ele nos afasta de Deus, e o nosso princípio é tentar chegar mais perto dele. E o discipulado também faz com todos que sejam reconciliados com Deus através de Cristo. Daí a gente vai entender realmente o que significa ide e fazer discípulos em todas as nações. Esta palavra, Jesus falou pouco antes de ele já começar a pensar em ser levado de novo, ser crucificado, mas é uma palavra que é viva até hoje, que faz parte da nossa história e vai fazer parte da nossa luta no dia a dia. Irmãos, temos que lembrar, não tem hora, não tem lugar. Cada oportunidade que a gente perde, é careca, não tem como puxar pelo cabelo depois que passa. E toda oportunidade perdida, Deus vai cobrar da gente, porque o sangue daquela vida vai sair em nossas mãos. Irmãos, foquem nisso, lutem pelo discipulado, porque é a única arma que Deus colocou nas nossas mãos, de forma eficaz, para ganhar vidas para Ele. Amém? Falei que minha palavra ia ser curta, mas foi de coração. Irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Espero que os irmãos possam fazer um bom uso dela, Pai, ter um bom entendimento, Senhor. Eu me esforcei, Pai, busquei o Senhor e te agradeço, Pai, porque o Senhor colocou revelações em nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai, e que cada um, Pai, possa usar, Pai, ao longo desses tempos, desses dias, essa palavra para arrecadar e ganhar mais vidas para o Senhor, Pai. Que o Espírito Santo repouse na vida de cada um, Pai, e que possamos, Pai, ter fé e ousadia, Pai, no trabalho de ganhar vidas para o Senhor, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai, te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, queridos. Cada vez, que Deus vai trabalhando e a gente vai vendo o trabalhar de Deus, nós vemos que vale a pena, às vezes, nós colocarmos pessoas na cova dos leões, Funciona, É muito interessante, Quando cada um, na verdade, quando a gente trata acerca do discipulado, a gente, por exemplo, as pessoas que estão aqui pregando são discípulos meus, Cada um deles tem uma história, Cada um deles carrega ali uma história de discipulado mesmo, E o Silvio ministrando a semana passada, nós temos uma história bem profunda. E o César não é nada diferente, irmãos, Na verdade, eu diria até que a nossa história, ela é bem mais profunda, Nós somos família, Mas há anos atrás, o César, ele viveu um momento da vida dele muito difícil, Ele passou por um momento muito difícil. Talvez a maneira, na qual ele foi criado, ele foi educado, E ele não tinha um entendimento acerca de determinadas coisas. Então, ele vivia uma vida que ele tinha condições de viver, mas talvez mal planejada. E um dia eles estavam num momento tão difícil da vida deles, e ele, Deus preparou deles nos procurar, e nós pudemos entrar ali. Irmãos, olha, eu pedi para que ele fizesse coisas muito difíceis. Eu diria para você que poucos obedeceriam
a direção que foi dada para ele ali, né? Devolver casa, devolver carro, coisas assim, perder muitos valores mesmo assim. Mas eu me lembro que eu disse para ele, você vai fazer isso e em breve Deus vai dar para você tudo isso em dobro, né? E você está se desfazendo de uma casa agora, mas Deus vai te dar uma melhor do que essa ainda, não tenho dúvida disso, né? E Deus vai te dar carro, Deus vai te dar coisas. E naquele momento eu vi um homem obediente, né? Por vezes, não é uma, duas, não, nós conversamos sobre isso, e ele sempre fala a mesma coisa. Eu estou debaixo da direção que você vai dar, e se você errar, a responsabilidade é sua com Deus, né? Então, quando nós entendemos isso, a primeira coisa é, quando eu dava essa direção, eu sentava, irmãos, porque assim, nós temos que ter esse entendimento, né? Quando você diz para uma pessoa, devolve, por exemplo, uma casa, você tem noção da responsabilidade e do risco de você errar e destruir uma vida e uma família? É muito grande. Então, assim como é tão difícil para alguém obedecer determinadas coisas, é muito difícil para alguém também dar uma direção, porque é uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes a pessoa vem até você e fala, eu mudo ou eu não mudo de emprego, né? E você dizer, muda, você corre o risco de simplesmente destruir uma família, tirar o sustento de um lar. Então tudo isso é muito importante, nós estarmos muito, mas muito conectados com Deus, guiados pelo Espírito Santo, ser cheio dele mesmo, para que você possa ser boca de Deus ali, e falar aquilo que está no coração de Deus para aquela vida, para aquela pessoa, amém? Então tem esses dois lados. Então aprenda, como ele bem disse, né? Nós precisamos ter essa visão de sermos obedientes como discípulos, mas também nós temos que ter essa responsabilidade como discipuladores, de que nós vamos prestar contas para Deus, sim, do que nós fazemos na vida dos nossos discípulos, seja bom ou seja ruim, nós seremos cobrados disso, amém? E nós temos que ter essa consciência. Por isso que eu digo que o discipulado não é mandar em ninguém, discipulado não é decidir a vida de ninguém, discipulado não é isso. Discipulado é influência, é influenciarmos as pessoas com a nossa vida. É quando alguém olha para você e fala, você é uma referência, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e é por isso que eu caminho perto de você, porque cada dia eu quero ser mais parecido com você, não porque você é bom, mas porque você representa Cristo, porque eu vejo Cristo na sua vida, nas tuas decisões, nas tuas atitudes, amém? Então nós estamos encerrando esse mês acerca desse tema aí de fazer discípulos. Falamos o mês todo sobre esse assunto, ouvimos muitas coisas, né? Primeiro, que nós precisamos entender que o discipulado precisa começar dentro da nossa casa, né? Jesus, é muito interessante isso. Projeta para nós Atos capítulo 1, versículo 8, acho que é Atos 1, 8. Acho que é Atos 1, 8. Isso mesmo. Olha o que ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebe que ali há uma escala, né? Então, primeiro na minha casa, depois na minha igreja, depois no meu trabalho, no meu bairro, depois na minha cidade, depois no meu país, e depois eu vou até o mundo, né? Então eu tenho que ter esse entendimento de que tudo começa dentro da minha casa. A minha casa precisa ser discipulada. Eu preciso trabalhar na vida dos meus filhos, eu preciso trabalhar na vida da minha esposa, a minha esposa trabalhar na minha vida, porque não é o homem que faz discípulo só, a mulher também faz discípulo. Então é uma troca aí, porque a mulher tem muito o que agregar na vida do marido, assim como o marido tem na vida da esposa. Então há uma troca ali de experiências, de conhecimento, né? Eu diria, né, que o meu ministério, muitas coisas do que eu vivo como pastor, né? E eu tenho o meu jeito, a minha maneira de ser, né? E eu vejo como a Rose, ela observa determinadas coisas. Então às vezes a gente chega em casa e ela fala para mim, olha, eu não acho que você como pastor deve falar esse tipo de coisa.
Eu não acho que você, como pastor, deve ter esse tipo de posicionamento, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Cuidado com aquilo que você fala. Você é uma referência, as pessoas estão olhando para você, e determinadas brincadeiras não caem bem, né? Então, você percebe que é uma complementação, né? Então, tudo começa dentro da nossa casa, e depois a gente vai para fora e vai fazendo o trabalho que precisa ser feito. Fazer discípulos não tem a ver com dominar pessoas, né? A própria palavra de Deus diz que Deus criou os céus, a terra e tudo o que há na terra, e Deus disse ao homem que o homem poderia dominar as plantas, poderia dominar os animais e tudo mais, mas o homem não, porque o homem não foi feito para ser dominado por outro homem, o homem foi feito para ser influenciado por outro homem. Então o discipulado é influência. Eu e você temos que ser referência na vida de pessoas. Então eu e você temos que trabalhar cada dia mais para nos tornarmos essa referência na vida das pessoas. Amém? Lembrando então, querido, que com tudo que eu e você ouvimos ao longo desse mês, não há, a verdade é essa, né? Quando nós ainda somos ignorantes acerca de um assunto, Deus não nos cobrará dele. Mas quando nós passamos a ter conhecimento acerca de um assunto, então nós seremos cobrados pelo Senhor. E eu creio que todos nós, ao longo desse mês, nós recebemos conhecimento, aprendizado, de como nós devemos ir e fazermos discípulos. Agora, o que nós precisamos fazer? Colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos aqui, ao longo desse mês de janeiro. Irmos e fazermos discípulos. Não tenha pressa, não tenha pressa. Fazer discípulo não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, às vezes, mire em uma pessoa, uma só, e depois aquela uma, como César mesmo disse, um vira, e por aí a multiplicação começa a acontecer. Então, não tenha pressa, né? Esse é um dos erros, né, que muitos cometem, né? Eu tenho 15 discípulos, rapaz, Jesus tinha 12, você tem 15? Está melhor do que Jesus, uau, né? Não tenha pressa, invista tempo. Eu preguei sábado, pegue aquela vara, trabalhe nela, invista tempo nela, dedique o máximo que você puder, e quando ela estiver pronta, use ela como uma referência, e você vai ver que vai ter a multiplicação. Amém? Então, que ao longo desse mês de fevereiro, de março, né, que essa palavra que foi ministrada desse altar possa transformar aí dentro do seu coração esse entendimento. E querido, entenda, essa é uma ordem dada pelo nosso Senhor. Antes dele subir, ele disse isso, né? Antes dele voltar para o Pai, ele disse isso: vão por todo o mundo e façam discípulos. Então, queridos, essa é uma ordem dada pelo Senhor. E não é uma ordem dada para pessoas que têm títulos dentro da igreja. É uma ordem dada para mim, para você, para todos nós. Todos nós temos condições de fazermos discípulos. Eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser um estudioso, um teólogo. Eu não preciso, eu só preciso de uma coisa: ter vontade de fazer discípulos e ser um homem e uma mulher cheio de Deus. Cheio de Deus. Amém? Há um tempo atrás eu falei sobre esse texto aqui, sobre essa história aqui, né, de um discipulador, um homem pescador que pescava o dia todo, não tinha nem dentes na boca, e tinha debaixo dos cuidados dele um promotor da justiça, um homem muito bem estruturado financeiramente, mas que o amava e o admirava. E aí quando ele foi confrontado, e ele disse assim: eu não consigo entender como você, com todo o seu conhecimento, com a faculdade, com a formação acadêmica que você tem, com a cultura que você tem, eu não consigo entender você debaixo dos cuidados de um pescador, de um homem que não sabe nem ler direito. Ele falou: todas essas coisas que você me disse, o mundo me ensina a ter, mas o Jesus que aquele homem carrega, esse, só ele pode me ensinar a ter, e eu quero esse Jesus. Então eu e você temos que nos tornarmos essa referência, né? Esse
qual a palavra que você usou? Não é flecha? Míssil atômico. Nós precisamos ir até o inferno e destruir o inferno. Nós não podemos brincar mais. Nós temos que destruir, saquear o inferno. Amém? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por este mês, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada palavra que foi ministrada deste altar. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu ao longo deste mês, de entendermos, de aprendermos como nós devemos agir nesta terra. O Senhor nos chamou, Deus, para irmos e fazermos discípulos. Esse é o nosso chamado prioritário, Pai. O Senhor nos chamou sim para muitas coisas, mas a prioridade do Senhor está em fazermos discípulos. Meu Deus, desperta-nos como igreja, desperta cada um de nós, para que nós possamos não mais ficarmos sentados nos bancos da igreja, mas que nós possamos nos levantar, Senhor, e nos posicionar como homens e mulheres de Deus, como referências de homens e mulheres de Deus nessa cidade, nesse país, neste mundo, meu Deus, e mudarmos a história de muitas famílias, Pai. Que as pessoas que estejam ao nosso redor possam ver a pessoa de Cristo em nós, Pai. Meu Deus, que cada um de nós possamos assumir um compromisso com o Senhor, a partir daqui, Senhor, de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, Pai. E que nós possamos, meu Deus, um dia nos sentarmos diante do Senhor, no dia em que o Senhor irá nos perguntar, como foi dito aqui nesta noite, aonde estão as almas? E eu e você possamos virar para trás e dizer: eis aqui, Senhor, as vidas que eu trouxe e estou apresentando ao Senhor, cada uma delas, que o Senhor possa dizer: bendito, bendito, meu filho, tu és bem-vindo neste lugar, venha e entra para o gozo do seu Pai. Você é um filho amado. Que eu e você possamos ter este entendimento e essa consciência, e possamos trabalhar e nos empenhar para isso. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos como igreja a vivermos esse propósito, Pai. Nós não estamos, Deus, em momento algum preocupados com quantidade, nós só estamos preocupados com qualidade, Deus. A quantidade, ela só é resultado da qualidade, Pai. Então coloque em nosso coração o desejo de transformarmos pessoas em grandes homens e mulheres de Deus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e eu também te agradeço. Amém, Senhor.